E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Matemática em Vídeo com o professor Guto Silva. E na aula de hoje, continuando aqui radiciação, agora vamos ver aqui radiciação com fração, tá galera? Eu coloquei aqui raiz quadrada de A, que na realidade eu vou até colocar aqui, ó, um N, raiz com um índice qualquer, pode ser quadrado, cúbico, enfim, de uma fração, tá galera? Então raiz enésima de A sobre B. Como que a gente faz, professor? Beleza, então primeiro é o seguinte, eu vou calcular, vou pegar o exemplo, certo? Vou pegar aqui um exemplo, exemplo 1. Vamos calcular aqui a raiz quadrada de 16 sobre 81. Vamos pegar aqui, ó, 16. Deixa eu melhorar isso aqui. 16 sobre 81. Pessoal, para a gente calcular isso aqui de forma, para você entender rápido, é assim, ó. Quanto é que é a raiz quadrada de 16? É 4. E a raiz quadrada de 81 é 9. Pronto, eu já fiz, certo? Eu já fiz esse cálculo aqui. Pronto, a resposta é 4 sobre 9. Por quê? Você tira a raiz quadrada do número de cima, que é 4. Tira a raiz quadrada do número de baixo, que é 9. Então a resposta é 4 sobre 9. Só que, o que é que pode acontecer? Pode vir, galera, tomando como base nesse exemplo, pode vir assim, ó. Raiz quadrada de 20 sobre... eu vou botar 20 não, vou botar 7 aqui, tá? Raiz quadrada de 7 sobre 36, por exemplo. Pessoal, é o seguinte. Essa raiz aqui, raiz de 7, vai encontrar um número com vírgula, mas eu não vou querer procurar ele agora, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode repetir a raiz no de cima, separar, ó, e a raiz do de baixo, 36. Eu posso fazer isso, professor? Pode, não tem problema nenhum. Então, o que é que acontece? Raiz de 7, ele não é um quadrado perfeito. Professor, o que é um número quadrado perfeito? É um número que ele é, tipo assim, por exemplo, eu tenho 9. 9 é um quadrado perfeito? É, porque ele pode ser formado pela multiplicação de dois números iguais. Exemplo, 3 vezes 3, 9. Então, 9 é quadrado perfeito. 25, 5 vezes 5, 25. Então, é quadrado perfeito. Certo? Inclusive, essa ideia de quadrado perfeito, galera, a gente pode ver até de forma geométrica. Só um parênteses aqui, ó. 1 ao quadrado, 1 é um quadrado perfeito? É, ó. Se eu desenhar até mesmo um quadrado, eu vou verificar que eu consigo enxergar um quadrado perfeitinho. Agora, se a gente for 2 é um quadrado perfeito, vou até mudar a cor. Se eu desenhar 2 aqui, ó, não consigo ver um quadrado perfeito, da ideia de um retângulo. 3 é um quadrado perfeito? Se eu desenhar outro quadrado aqui, ó, já não vai dar, ó. Isso de forma geométrica, tá? E 4 é um quadrado perfeito? Já você vai ver que é, ó. Entendeu? Então você já consegue ver um quadradinho perfeitinho aqui. Então até mesmo de forma geométrica a gente consegue ver esse quadrado. Professor, se for 9, aí eu vou desenhar aqui só para vocês verem, ó. Aqui tem 6, aqui tá agora tem 9, tá vendo? Já dá a ideia de um quadrado perfeito. E assim vai, galera. Tanto de forma geométrica também, ó. Quadrado perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Raiz quadrada de 7, ele não é um quadrado perfeito, eu não vou procurar porque a gente não viu ainda. Vou deixar 7. E raiz quadrada de 36 é 6. Então fica raiz de 7 sobre 6. Tranquilamente pode ficar assim, numa boa, tá? Agora, se eu tiver assim, professor, no exemplo 2. Exemplo 2. Raiz quarta de 16, que é o que está lá na capinha do vídeo, tá? Raiz quarta de 16 sobre 81. Aí eu faço do mesmo jeito. Se eu quiser separar, galera, eu separo. Mas se eu verificar aqui que já tem resposta, eu posso fazer direto. Perfeito? Então, bora lá. Qual é o número que eu multiplico ele 4 vezes que dá 16? Porque lembre-se, na aula passada eu sempre falei, toda vez que você for calcular a raiz quadrada, tem que olhar para o índice, que é o que manda na raiz. Qual é o número que eu multiplico 4 vezes, ele mesmo que dá 16? É o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então aqui a resposta seria 2. E qual é o número que eu multiplico 4 vezes que dá 81? Vai ser o 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então a resposta aqui seria
3, 2 sobre 3, ok? Professor, se eu quiser calcular assim, ó, só um parênteses aqui, tá, galera? Raiz quarta de 16 dividido por raiz quarta de 16. Pode? 16 não. 81. Pode, vai dar o mesmo, ó, 2 terços. Então, se você já sabe que os dois dá para resolver com esse índice, já pode botar a resposta direto, tá certo? Então, vamos para cá. Agora, vamos ver aqui o exemplo 3. Esse exemplo 3 aqui. Exemplo 3. No exemplo 3, a gente vai ver raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 sobre 27. É o seguinte, qual é o número que eu multiplico ele 3 vezes que dá 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é 2. Melhorar esse 2 aqui. E qual é o número que eu multiplico ele mesmo 3 vezes que dá 27? 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Eu quis trazer esses números curtinhos aqui pra gente não ter tanto trabalho, tá? Então tá aqui, ó. 2 terços. Mas se fosse outro número, faria do mesmo jeito. Eu olho pro índice, ele é 3. Será que tem algum número que eu multiplique ele 3 vezes que dá esses caras de dentro? Se tiver, é a resposta. Então vamos pra cá. Para o exemplo 4, pessoal. Depois eu vou enfatizar mais esse cara aqui. Exemplo 4. Que é justamente exemplos de números decimais, tá? Números com vírgula. Eu tenho aqui uma raiz de 1,44. Professor, como que eu faço isso? Gente, é o seguinte. Toda vez que você tiver essa raiz aqui para calcular, certo? Você... O que é que eu recomendo para os alunos? Se você já souber a resposta, calcular número com vírgula, pode ir em frente. Mas, na minha opinião, tá? Eu faço assim, ó. 1,44. Eu transformo esse cara em uma fração decimal. Ou seja, o que é que eu preciso verificar? A vírgula. A minha vírgula não está aqui? Tá. Quantos algarismos eu tenho à direita da vírgula? Nesse caso, eu tenho 2. Então, se eu tenho 2, eu coloco 2 zeros aqui embaixo e o 1 na frente. E em cima, galera, eu coloco o número completo, 144. Então, eu transformei o número decimal em fração decimal. Como que eu faço isso, professor? Você conta quantas vírgulas tem à direita dela e a quantidade de algarismo, quantas vírgulas tem à direita dela não, quantos algarismos você vê à direita da vírgula, e essa quantidade é a quantidade de zeros. Por exemplo, se você tivesse assim, 4, 5, 2, 3, 8. Quantos algarismos você vê aqui à direita da vírgula? Vê 4 algarismos, então vai ver 4 zeros e 1 na frente. E em cima você coloca 4, 5, 2, 3 e 8. Beleza? Então assim que se faz. Nesse caso aqui, essa raiz vai ficar de 144 sobre 100. Ok? Então, quanto que é a raiz de 144? Lembrando que o índice é 2. Ele vai mandar a gente encontrar um número que multiplique ele por ele mesmo, que dê 144. Galera, 10 vezes 10 é 100, 11 vezes 11 é 121 e 12 vezes 12 é 144. Então aqui vai ser 12. E raiz quadrada de 100 é 10. Só que aqui, certo, é a resposta final. Eu não vou colocar na fração irredutível, mas se eu fosse colocar na fração irredutível, ia ficar 6 sobre 6 sobre 5. Mas enfim, raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Então tá aqui a resposta do resultado dessa raiz quadrada. Beleza, galera? Então essa foi a aula de hoje. Você que ficou até aqui, muito obrigado por estar assistindo o canal. Deixe seu like, você é muito importante aqui pro canal, tá, galera? E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, o máximo de pessoas que vocês puderem. E se ainda você tá aqui e não se inscreveu ainda, não se estressa. Clica no botão se inscrever e tamo junto. Ativa o sininho e deixa seu like. E divulga também, tá? Valeu, fica com Deus e até a próxima aula. É nóis!